Salve, salve, galera, muito bom dia, um ótimo domingo a todos. Hoje, domingão, dia 19 de outubro, véspera do jogo entre Fluminense e Vasco. Vasco e Fluminense pelo jogo no Maracanã, jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão. Lembrando aqui, galera, quero trazer um adendo aqui pra vocês, que a gente vai trazer react dessa partida amanhã. A bola rola às 7h30, 7h10 da noite, nós entraremos aqui ao vivo. Vou ver se eu trago um amigo meu vascaíno pra participar com a gente aqui desse jogo aqui, pra gente trazer esse react ao vivo. Você vê a nossa reação de Fluminense e Vasco. Vasco e Fluminense se enfrentam pela 29ª rodada do Brasileirão, galera. Galera, vou trazer aqui a fala do John Kennedy logo após a partida contra o Juventude, pois o nosso centroavante falou muito bem aqui. Vou trazer também bastante coisas sobre o Fluminense aqui, nesse domingo aqui, nessa manhã de domingo para vocês. E peço aqui até provável a escalação do Fluminense para a partida. Também vamos falar sobre os últimos confrontos, que tem sido bom pra gente. O último duelo que trouxe aquela virada com o golaço do Guga aqui. Vou trazer toda a informação e a provável escalação do Fluminense para esse grande duelo do jogo de amanhã. Peço encarecidamente o seu like. A sua inscrição é muito importante para o andamento e crescimento do nosso canal. É Elinho Tricolor. Quem puder, segue a gente aqui no YouTube e também Elinho Tricolor na Kik. O link vai ficar na descrição e também no primeiro comentário fixado. Nosso canal na Kik, a gente faz live lá, joga, fala tudo sobre o Fluminense Futebol Clube, galera. E eu quero começar com a matéria do GE. Dou dois créditos aqui ao Giba Pérez pela excelente matéria, diga-se de passagem. Tem como tema assim, ó, Fluminense dá peso ao clássico e trata jogo com o Vasco como prévia da semifinal da Copa do Brasil, né, mano? Jogadores ressaltam a importância de uma boa atuação contra o rival, né? Lembrando que irão decidir a vaga em dezembro para a grande final da Copa do Brasil, logo após a última rodada do Brasileirão. A matéria segue dizendo que a rivalidade entre Fluminense e Vasco promete esquentar na reta final da temporada 2025. Os rivais têm encontro marcado em dezembro, na semifinal da Copa do Brasil. E amanhã, às 7h30 da noite, os dois se enfrentam em uma espécie de prévia. Jogo válido pela 29ª rodada do Brasileirão, no Maracanã. Jogadores falaram aqui, e eu vou trazer alguns jogadores que falaram sobre esse duelo importante do Fluminense diante da equipe do Vasco da Gama. Sabemos da dificuldade que é ganhar a Copa do Brasil. Segunda-feira praticamente já começa a semifinal da Copa para a gente. Vamos com tudo para sair com a vitória, disse Riquelme Felipe, dando o tom do que será o duelo, né, mano? Os jogadores já estão pensando, claro, tem a Copa do Brasil, mas estão pensando já nesse confronto aí de amanhã. O peso do confronto, que por si só já é marcante por ser um clássico regional, cresce também pela situação do Brasileirão. Os dois times estão nesse momento na mesma faixa da tabela e de olho no pelotão de cima, pensando em vaga na Libertadores. É o que eu tô falando. O importante, primordial pro Fluminense é pensar pra frente. Pensar o quê? Ah, é só lá. Meu irmão, a gente pode passar pra final? Pode eliminar o Vasco. Mas a gente também pode ser eliminado na Copa do Brasil. Então, mano, já que vai até a última rodada é o Brasileiro, vamos com sangue nos olhos do Brasileiro. Eu queria muito a Sul-Americana. Inclusive, meio de semana seria o jogo do Fluminense na Copa Sul-Americana. E muito provavelmente esse clássico seria no sábado. No sábado, né, mano? Ou então até hoje, no domingo, o Fluminense descansar pra Sul-Americana e ter mais tempo. Mas como o Fluminense teve a proeza de ser eliminado, vamos pensar no hoje, né, rapaziada? Lembrando que o Tricolor está em 7º lugar, né, mano, com 41 pontos somados. 2 a menos que os dois times imediatamente à frente na briga pelo G6. O Vasco vem logo atrás com 36 pontos. São 5 pontos de diferença, que pode permanecer nos 5 pontos em caso de empate. Pode aumentar de 5 para 8 pontos, o Fluminense vencendo e na 44, o Vasco permanecendo 46. E infelizmente, né, mano, em caso de derrota, que a gente também tem que cogitar, não tá nos nossos trâmites, a gente tem que vencer esse jogo, mas faz parte. Aí a diferença encurta para 2 pontos o Vasco. E na 39, a gente permanecendo com 41 pontos. Uma diferença de 5 pontos pode ser reduzida, né? Como eu disse, em questão consideravelmente com a vitória. Zubeldia tem pouco tempo para treinar e ajustar os times, depois de recuperar os que mais atuaram na última sexta-feira, no sábado também. O argentino tem a atividade deste domingo para definir os 11. E uma mudança é praticamente certa e outra é possível. As entradas de Lúcia Costa e John Kennedy. O Lúcia Costa vai entrar nesse time, já está recuperado, está treinando normalmente. E o John Kennedy possa ser, mano, que ele entre na vaga do Germancano no ataque. A matéria segue dizendo assim, ó, todo clássico é importante. Creio que a torcida vai comparecer contra o Vasco. É guerra. Vamos nos preparar para uma guerra.
Vamos nos preparar para sair com a vitória. Na base fiz alguns gols contra o Vasco. Espero repetir isso na segunda-feira, no caso amanhã, disse John Kennedy logo após a partida contra o Juventude. Se na base o adversário já foi vítima algumas vezes do centroavante, no profissional é o único rival do Rio que ainda não foi vazado por ele. JK já marcou 2 vezes contra o Flamengo, no Brasileirão 2021, e uma contra o Botafogo no Carioca de 2024. O atacante foi um dos melhores em campos na suada vitória diante do Juventude. E já tem um gol e uma assistência desde que Zubeldia assumiu o comando do Fluminense há 5 jogos. E o Renato não botava o cara pra jogar. É complicado, né? O Urso foi titular justamente na melhor partida da equipe com o técnico argentino. Aquele 3-0 diante do Clube Atlético Mineiro, diante do Galo, né, rapaziada? Matéria excelente aí do Giba Pérez, setorista do Fluminense no GE, rapaziada. Então a gente vai fazer o seguinte. Como o John Kennedy disse que é guerra e espera que o Fluminense consiga vencer aí esse duelo aí, rapaziada. E eu vou trazer algumas coisas aqui sobre a questão do Fluminense, né, mano? Que desde 2024 pra cá, né, mano? O Fluminense tem apenas uma derrota contra o Vasco nos últimos 5 jogos. Né? O tricolor da Reserva tem 3 vitórias, um empate e somente uma derrota nos últimos 5 jogos diante do Vasco. Neste ano, as equipes cruzaram em 2 ocasiões, uma no Brasileiro e outra no Campeonato Carioca. Em ambos os confrontos, o Fluminense saiu vitorioso pelo placar de 2-1. Vale destacar que os dois times vêm de vitória na última rodada, né? O Vasco venceu o Fortaleza fora de casa, no Castelão, por 2-0. E o Fluminense venceu o Juventude por 1-0, rapaziada. E vamos relembrar aí, né, a última virada, né? O último jogo, né? O último duelo entre eles teve a virada. Todos os créditos aí, a galera do Netflu, ao João Pedro Conze pela matéria. Falando que, ó, as equipes se enfrentaram pela última vez em maio deste ano, pela 10ª rodada do Brasileirão. No jogo, né? Primeiro turno. E o Fluminense saiu na frente com o gol do Ryan. E o Fluminense fez aquela gracinha e tudo. E o Fluminense virou com um golaço de Guga pra deixar a partida ali da melhor maneira possível. Vou até botar aqui, galera, rapidinho, sem edição, sem nada. Pra saber quem fez o primeiro gol do Fluminense, mano. Eu não sei, cara. Primeiro gol nesse jogo aí. Foi 2-1 Fluminense. 2-1 Fluminense pra cima do Vasco, né? Só ver aqui rapidinho, galera. Só quem fez o primeiro gol do Fluminense nesse jogo aí. Foi 2-1. Eu quero só saber quem fez o gol, cara. Que eu não lembro quem fez esses gols aqui. Eu lembro que foi o Guga, o Ryan empatou, né? Foi isso mesmo. Foi dia 5 de fevereiro pelo Carioca. Foi o gol do Thiago Silva de cabeça. Foi 2-1 Fluminense, no jogo lá em Brasília. Mas aí eu tô falando pelo Maracanã em maio. Foi 2-1, gol do Guga. O Guga tirou a camisa, jogou. Foi o Guga e quem, cara? Foi outro gol, foi reserva. Outro gol do Vasco foi contra. Ainda tinha, caraca, ainda tinha o John Arias na época, mano. Isso aí, o Fluminense venceu por 2-1 a equipe do Vasco da Gama. Foi isso mesmo. O João Vitor fez o gol. O Verratti fez o gol contra, né, que terminou empatado. E no finalzinho o Guga fez o gol no último lance. O Fluminense venceu por 2-1 a equipe do Vasco. Mano, esperamos que o Fluminense venha fazer um bom papel aí. E acabar com esse Vasco aí, desenfrear o Vasco, né, rapaziada? Só pra finalizar aqui, galera, os últimos jogos do Fluminense vai ser esse contra o Vasco amanhã. E depois no dia 25 contra o Internacional no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro. Jogo 5h30 da tarde no sábado. E dia 29 é o jogo atrasado contra o Ceará no Maracanã, rapaziada. O Fluminense tem que vencer esses jogos aí, cara. Pra gente conseguir o absoluto cinema, né, mano? Aquela coisa linda. E a provável escalação do Fluminense pro duelo contra o Vasco é Fábio no gol, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freitas e René. Martinelli, Hércules e Lúcia Costa. Serna, Canóbio. E agora, galera, pode ser John Kennedy ou Germancano. É uma dúvida que a gente vai ter aí, mas o treinador já tem um time na cabeça. Apesar do treinamento de hoje, né, mano? Mas ele já vai ter o time na cabeça aí pra esse duelo aí, rapaziada. Tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. Saudações tricolores. Trouxe as principais notícias do Fluminense até agora nesse domingão pra vocês. Esse domingo ensolarado aí. Chuvoso, na verdade, né? Com o tempo mudando, né, cara? E espero que vocês gostem do conteúdo. Deixe o seu like, a sua inscrição, ative o sininho de notificações. E não deixa de deixar seu comentário, que é muito importante para o andamento e crescimento do nosso canal ali do Tricolor. Lembrando, a gente vai trazer o react da partida. A bola rola às 7h30. Às 7h10 eu entrarei ao vivo aqui para trazer essa live, tanto no YouTube quanto na Kik. O link também vai ficar na descrição, tanto da live
Conto pra vocês se inscrever nos nossos 2 canais aí, trazendo sempre notícia do Fluminense. Vou ver se eu trago um convidado vascaíno pra gente reagir da melhor maneira possível. Tamo junto. Saudações colores. Vitória Fluminense. Se inscreva no canal. Forte abraço. Valeu. Saudações colores.